Fala, gente linda do meu canal, chega mais para uma bela conversa sobre direito penal. Mas antes, não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, comenta, dá aquele like e marca o sininho, porque toda vez que chegar vídeo novo, você vai ficar sabendo. Olá, minhas amigas. É sempre bom estar com vocês aqui. Lembrando que nesse momento nós estamos tratando dos crimes contra a honra, que basicamente se resume a 3 crimes: calúnia, difamação e injúria. Você que está nos acompanhando, lembre-se que nós temos aqui uma sequência de vídeos. Eu convido você a assistir os vídeos anteriores, em que nós falamos do crime de calúnia, do crime de difamação, o crime de injúria. Essas 3 figuras delitivas. Nós fizemos uma abordagem introdutória e agora caminhamos para abordar as disposições comuns a estes crimes, tá bom? Então, inicialmente, nós vamos analisar do artigo 141 ao artigo 145. Inicialmente, eu tenho causa de aumento comum a esses crimes que estão do artigo 138 ao artigo 140. Calúnia, difamação e injúria, tá bom? Então, a pena será aumentada de 1/3 se o crime for praticado contra presidente da República, vamos grifar, tá bom? O aumento é de 1/3, cadê? Vamos lá. De mais 1/3, pronto, quando se tratar de crime praticado contra o presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro, contra funcionário público em razão de suas funções ou na presença de várias pessoas, são pelo menos 3 pessoas, tá bom? Ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. O meio que facilita a divulgação da calúnia, da difamação, da injúria, nós podemos aqui citar a fixação em outdoors, por panfletos distribuídos na rua e, por que não, mencionar os dispositivos informáticos que nos possibilitam acessar Instagram, Twitter, Facebook, inserir na internet e ter um acesso a um número de pessoas indeterminados. Então, esses meios que facilitam a divulgação desses crimes contra a honra podem caracterizar a causa de aumento de mais 1/3. Também aumentará de mais 1/3 se a vítima for pessoa com mais de 60 anos ou pessoa portadora de deficiência, exceto no caso da injúria. Porque no caso de injúria, lembre que nós temos a injúria real no parágrafo 2º do 140 e temos a injúria racial no parágrafo 3º do artigo 140, onde vocês encontrarão exatamente como elementar dessa figura derivada, dessa figura qualificada da injúria, que é a injúria racial, nós encontraremos quando se utilizar de elemento relacionado com esses itens que estão mencionados no inciso 4 do artigo 141. E, por fim, nós temos também um aumento do dobro da pena se o crime é cometido mediante paga, tá bom? Ou promessa de recompensa. Nós estamos falando de um crime mercenário, e aqui é um crime que a doutrina sinaliza de concurso necessário, quando se fala aqui, na verdade, desse aumento de pena, porque se eu falo mediante paga ou promessa de recompensa, naturalmente eu tenho aquele que efetiva a conduta material, né, que caracteriza o delito contra a honra, mas eu tenho aquele que pagou ou prometeu a recompensa, né? A paga, você paga antes para realizar depois, e na promessa de recompensa você coloca para que coloca o atrativo financeiro, né, vamos dizer assim, o atrativo para que o agente execute a medida para depois receber o dinheiro, tá bom? Então, nesse caso, a pena é aumentada do dobro, tá bom? Agora, nesse momento, eu quero apresentar para vocês algumas hipóteses de exclusão da ilicitude quando nós estivermos diante dos crimes de difamação e de injúria. Cuidado, o que eu vou falar não se aplica ao crime de calúnia, tá bom? O nosso Código Penal estabelece que haverá exclusão do crime, no caso dos crimes de injúria ou difamação,
E aqui a natureza jurídica é de excludente de ilicitude, tá bom? O fato é típico, mas não será ilícito quando esses crimes de difamação e de injúria decorrerem de ofensa irrogada em juízo na discussão da causa pela parte ou por seu procurador. Chama a sua atenção, processo está acontecendo, discussão dentro do processo não configurará injúria ou difamação. Porém, cuidado, porque a lei estabelece a ofensa irrogada na discussão da causa pela parte ou por seu procurador. Há entendimento prevalecente na nossa doutrina de que o magistrado, qualquer ofensa irrogada contra o magistrado configura delito contra a honra, tá bom? Coloco também para você, com muita atenção, que o Ministério Público, e aí Kleber Machon faz uma ponderação muito cuidadosa e criteriosa para dizer, e se for o Ministério Público? Ele diz assim, depende. Se o Ministério Público figura como parte, eu lembro a você que o Ministério Público ele pode ser parte ou custos legis, fiscal da lei. Se ele é parte, por exemplo, ajuizando uma ação civil pública, nesse caso, as ofensas irrogadas não configurariam crime, tá bom? Mas se ele está como custos legis, ou seja, ele não é parte, ele é apenas um fiscal da lei, nesse caso, configuraria crime de difamação ou injúria às ofensas irrogadas em juízo. Com relação ao advogado, é importante lembrar a vocês que nós temos uma legislação especial aplicada aos advogados. O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil estabelece que há uma imunidade dos advogados no que diz respeito aos crimes, a injúria, a difamação e desacato. Há uma ação direta de inconstitucionalidade que julgou inconstitucional a parte no que diz respeito ao desacato. Então, só quero destacar para vocês que há, em relação ao advogado, uma imunidade. Pois bem, também haverá exclusão da ilicitude se tratar de opinião desfavorável. Opinião desfavorável, vamos grifar, opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar. É muito importante estabelecer que esses delitos contra a honra, eles na verdade transitam numa linha muito tênue com aquilo que chamamos de liberdade de expressão, tá bom? A liberdade de pensamento. E dentro desse cenário, na manifestação de pensamento, você tem a liberdade de manifestar a crítica. A crítica, ela é bem-vinda. Ela muitas vezes é até necessária, tá bom? E aqui é importante destacar que esses crimes contra a honra, seja calúnia, seja injúria, seja difamação, cada um deles, além do dolo, exige um ânimo especial, uma finalidade especial de ofender, tá bom? Exige esse elemento subjetivo especial de caluniar, tá bom? De injuriar, de difamar, tá bom? Então o agente atua com ânimos injuriandi na injúria, com ânimos difamandi na difamação, tá bom? De modo que se não houver essa intenção de ofender a honra, seja objetiva ou subjetiva, conforme a modalidade delitiva, não haverá o crime. É o que se verifica exatamente neste inciso. A crítica literária, artística ou científica, ela não tem esse ânimo de ofender, certo? Então, tanto é que está muito claro quando ele diz assim, opinião desfavorável, salvo, e aí eu vou fazer o grifo para você acompanhar, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar, que é quando extrapola, sai do aspecto da crítica para ofender, tá bom? E aí você verifica os elementos necessários. É até discutível, tá bom? A doutrina coloca isso aqui como uma exclusão da ilicitude, mas nesse ponto específico, parece-me que é um caso de atipicidade, porque não haveria dolo, tá bom? Não haveria esse elemento subjetivo especial de ofender, tá bom? O ânimos injuriandi, o ânimos difamandi. É só uma observação de uma perspectiva minha, tá bom? E por fim, nós temos aqui, no inciso 3, o conceito desfavorável emitido por funcionário público
em apreciação ou informação que preste no cumprimento de dever de ofício. Meus caros amigos, vai ser muito difícil para o delegado, diante de uma situação de absoluta gravidade, de uma hediondez reconhecida, manifesta, não colocar algumas observações na hora de fazer o seu relatório e transmitir para os órgãos competentes. Então, muitas vezes, na hora de narrar a maneira como tudo aconteceu, o delegado terá que usar de alguns adjetivos que transferem ou que transmitem, melhor dizendo, uma qualidade negativa daquele que praticou, por exemplo, um homicídio de maneira covarde, né? Aquele que agrediu a esposa de maneira covarde, né? Então, assim, enfim, o delegado não pode responder por crime, não é verdade? Então, entendam que muitas vezes o funcionário público precisa, né, colocar algumas informações que podem parecer, podem até se enquadrar na figura típica, mas não será ilícito, porque temos aqui uma expressa exclusão da ilicitude prevista na nossa legislação. Lembro a vocês que aqui tem uma observação importante quando ele diz que nos casos do inciso 1 e 3, lembrem, ofensa irrogada em juízo e o funcionário público responde pela injúria ou pela difamação quem lhe dá publicidade. Ou seja, aquela troca de ofensas, ou aquela ofensa, melhor troca não, aquela ofensa irrogada em juízo, interessa ao processo. Aqueles qualificativos colocados pelo delegado no seu relatório, por exemplo, interessa àquele processo. Se alguém pega aquilo e dá publicidade, o delegado não responde, aquele que estava no processo não responde, mas quem deu publicidade responderá pelo crime, seja de injúria, seja de difamação, tá bom? No que diz respeito à retratação, nós temos também aqui uma hipótese de extinção da punibilidade, tá bom? A retratação é uma hipótese de extinção da punibilidade e isso vai acontecer nos casos dos crimes de calúnia e de difamação, se a retratação se der antes da sentença, tá bom? Fica atento para isso, isso também é muito importante. E já encaminhando para o encerramento desse estudo dos crimes contra a honra, eu destaco para vocês que os crimes contra a honra, como regra, são crimes de ação penal privada, tá bom? Eles são processados mediante queixa. Vejam o que diz o artigo 145. Nos crimes previstos neste capítulo, leia-se calúnia, difamação e injúria, os três, somente se procede mediante queixa, ou seja, são crimes de ação penal privada. Excepcionalmente, não será quando, por exemplo, no caso do artigo 140, parágrafo 2º, da violência resulta lesão corporal. Eu quero relembrar a você que na aula, no vídeo em que nós tratamos do crime de injúria, você está convidado a assistir esse vídeo, nós destacamos que além da injúria simples lá do caput do artigo 140, nós temos a injúria real no parágrafo 2º do artigo 140, que é quando a injúria consiste em violência ou vias de fato que venham a denotar uma atitude aviltante, que simbolizem uma conduta com a finalidade aviltante, né? É mais ou menos assim que está delineado lá. Então, observem que se for injúria real, que é aquela praticada com violência ou vias de fato, e nesse caso específico, se for com violência e resultar lesão corporal, não será mediante queixa, será ação penal pública incondicionada, tá bom? E será de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça quando se tratar das hipóteses descritas no inciso 1, caput do artigo 141 deste Código. Lembrem que o artigo 141 do Código Penal descreve o aumento de pena de mais 1/3 nos crimes contra a honra, quando, no inciso 1, especificamente aí destacado, se tratar de vítima que seja presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. E, mediante representação do ofendido, como bem destaca aqui, e não requisição do ministro da Justiça,
mas mediante representação, ou seja, ação penal pública condicionada à representação do ofendido, quando se tratar do inciso 2 do mesmo artigo, bem como no caso do parágrafo 3º do artigo 140. O inciso 2 do artigo 141, lembrem, é quando se trata de funcionário público, tá bom? Quando se trata de funcionário público e tem uma relação com a função que ele exerce, então será crime de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Grave essa informação, segura, que eu vou voltar para ela daqui a pouco. E também será de ação penal pública condicionada à representação o caso do parágrafo 3º do artigo 140, que é a injúria racial. Injúria racial, crime de ação penal pública condicionada à representação, pela disposição do artigo 140, parágrafo único. E voltando agora a esta hipótese de quando nós temos como vítima do crime contra a honra. Ó, cadê? Deixa eu grifar aqui para você. Bora. Aqui, ó. Nessa hipótese aqui, em que nós temos ação penal pública condicionada à representação do ofendido, do inciso 2 do 141, aqui, em que a vítima é funcionário público e a ofensa tem relação com a sua função pública. Observe, por muito tempo se discutiu a legitimidade do próprio agente público acionar, movimentar a ação penal, né? Impulsionar não, tá bom? Impulsionar está mais relacionado ao andamento, mas acionar, quebrar essa inércia da jurisdição iniciando a ação penal, ou seja, oferecer uma queixa, crime, através de uma ação penal privada. Pois bem, isso foi discutido perante o STF e o STF chegou a uma súmula, que é a súmula 714, tá bom? A súmula 714. E a súmula 714 diz para nós, portanto, que é concorrente à legitimidade do ofendido mediante queixa e do Ministério Público condicionada à representação do ofendido para a ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções. Então, fiquem atentos, porque a leitura desse dispositivo do parágrafo único do artigo 145 deve ser feita de maneira alinhada, ou melhor, associada ao que diz a súmula 714 do Supremo Tribunal Federal. Com isso, nós encerramos o estudo dos crimes contra a honra. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos, comentar, dar aquele like e marcar o sininho, porque toda vez que chegar vídeo novo, você vai ficar sabendo.